Bom dia. João 11, a partir do versículo 45. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 45. Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então o chefe do sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois este homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele. E então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Muitas pessoas que estavam ali, né, que tinham vindo consolar a Maria, né? E a Marta pelo falecimento do irmão, quando viram os sinais, os milagres que Jesus tinha operado, ressuscitando Lázaro, como nós estávamos falando ontem, um grande milagre, porque resgatou, deu a vida novamente um homem que estava morto e com sua carne apodrecida. Tão grande sinal, ninguém nunca fez isto. Nem antes de Jesus, nem depois de Jesus. A bem da verdade, até hoje, em qualquer parte do mundo, Jesus foi o único que ressuscitou uma pessoa morta depois de 4 dias, quando o seu corpo, a sua carne estava apodrecida. Houve alguns casos, sim, de pessoas que foram ressurretas, mas não com esse tempo, já que na situação com o corpo apodrecido. Não. Tá? Muito bem, todo mundo que viram aquilo ali, creram, muitos creram em Jesus. Não, com certeza isso é de Deus, é do Senhor mesmo. Acreditaram nele. Mas outros, sempre tem, né? Os delatores foram rapidamente contar ali para os fariseus, para os sacerdotes, aqueles que eram os líderes religiosos ali de Israel. E eles rapidamente convocaram a reunião, né? O sinédrio seria tipo a reunião, por exemplo, do Senado, né? Reuniram todos eles, a reunião das autoridades máximas de Israel, tá? Mas, apesar daquela época, Israel está sob o domínio de Roma, de César Augusto. Aí foram lá e falaram, fizeram a reunião, falaram, olha, então os chefes, né, dos sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, os líderes religiosos, né, nessa reunião disseram, falaram, olha, esse time estava realizando muitos sinais. E se o deixarmos seguir livre, todo mundo vai acreditar nele. Nós deixamos ele aí viver livremente. E aí, com essa história que ele é o rei de Israel, aí virão, os romanos vão cobrar isso de nós. Vão dizer que nós estamos levantando um outro rei. Como eu disse, Roma estava sobre... Israel estava sob o domínio de Roma. Então a autoridade máxima era romana. Era Augusto César. Ou César Augusto. Então,
A não se levantar um outro rei agora, se ele ficar sabendo, ele vai vir, ele vai nos punir. Não, ele vai pensar, porque eles estavam pensando, olhando Jesus como um rei terreno, um rei físico. Mas como nós sabemos, Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores. O reino dele não é deste mundo, como ele falou. Ele é rei supremo. Falou, e se vir, todo mundo vão vir, vão acreditar, todo mundo vai acreditar nele, os romanos vão vir e vai ter uma punição, um castigo para a nação. Versículo 49. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles, vós falais do que não compreendeis. Olha para você ver, um deles, usado ali até na hora pelo Senhor, nós vamos ver isso, tá? O Caifás, o que inclusive, aquele ano, né, tinha um sorteio, ele que era o sacerdote supremo. Ele que era o líder religioso supremo aquele ano. Então ele pegou e falou, olha, vocês estão falando que vocês não compreendem. Versículo 50. Nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação? Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só o povo, os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Então, olha bem, ele sendo sacerdote aquele ano, né, Deus usou ali na hora, e ele trouxe aquela revelação, ele profetizou, ele disse, olha, vocês têm que entender que não considerem que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo, e não pereça toda a nação. Ele mesmo está falando que ele não sabia. Ele simplesmente foi usado para trazer aquela revelação que eles não aceitaram, que eles não creram. E realmente Jesus veio para morrer por todos nós, ocupar o lugar de todos nós. Se ele não tivesse vindo, morrido no nosso lugar, nós não teríamos salvação. Ninguém, em parte alguma do mundo, teria salvação. Todos iriam padecer eternamente. Todos iriam desfrutar da morte eterna. Sem exceção. Mas Jesus morreu por Israel, pelo Brasil, pela China, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela África, pela Etiópia, por todos. Ele já morreu por todos nós. O que é que nós temos que fazer agora? Nos unirmos a ele. Como nós nos unimos? Abandonamos os nossos pecados, os nossos erros, abandonamos tudo que não presta e vamos viver nele. Seguir os passos dele, que ele mandou. Só nós seguirmos. Só fazermos o que ele disse para nós fazermos. E não fazermos o que ele disse para nós não fazermos. Versículo 53. Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Então, ali daquele dia em diante já ficou marcado, determinado, olha para você ver uma coisa, ficou determinado pelas autoridades que tinham que matar Jesus. Jesus tinha que ser morto. Já foi determinado. Já existe uma determinação. Já existe uma sentença de morte. Não tem que matar. Assim ficou decidido. Por isso, versículo 54, ele já não andava livremente entre os judeus. Ele estava referente a Jesus. Jesus já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos.
Jesus, sabendo que eles queriam matá-lo, não era a hora dele, então o que ele fez? Ele afastou, saiu, fugiu, foi para o interior, foi lá para Efraim, ele e seus discípulos. Aí eu vejo o povo falar, ah não, nós não podemos fugir. Rapaz, nós temos que encarar tudo. Fazer isso, fazer aquilo. Não, mentira. Em primeiro lugar, nós temos que fugir dos pecados. É mandamento, é ordenança. Depois, se tem alguma situação que pode trazer complicações, vamos fugir, vamos nos afastar. Ah, briga, fugimos. Ah, tem alguém nos perseguindo violentamente. Ah, não, eu sou homem de Deus, eu vou encarar, não vai acontecer nada. Você vai morrer, você vai ser espancado. Pode afastar. Ah, eu sei que naquela cidade eles não me querem, não me aceitam. Eu não vou ficar. Eu já tive cidade que eu fui, inclusive era para montar o ministério lá, a igreja lá, não aceitaram. As igrejinhas locais se uniram e levantaram-se contra mim. Eu saí. Nós temos que ser inteligentes. Jesus falou, olha, sejam simples como as pombas. Simplicidade. Nós temos que ser espertos como as serpentes. É isso que Jesus nos disse. Então Jesus sabia disso, ele fugiu. Foi para Efraim, tá vendo? E os seus discípulos, ficou com os seus discípulos lá. O versículo 55. A Páscoa dos judeus estavam próximas. Estava próxima. A Páscoa dos judeus estava próxima. E muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém a fim de participarem da cerimônia de purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo. Que pensais? Virá ele a festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo. Olha que situação. Jesus sendo procurado, caçado, como um bandido. Mais procurado que um bandido. Isso que é a realidade. Tinha uma ordem. Ó, gente, aonde que você vê ficar sabendo de Jesus, prendam. Nos avise. Muitas pessoas que estavam lá em Efraim, onde Jesus estava, por causa da purificação ali da Páscoa, subiram, vieram para Jerusalém. E lá no templo eles estavam comentando uns com os outros, né? Será que ele virá ou não? Será que ele vai ter coragem de aparecer ou não? Você acha que ele veio ou não? Mas existia uma ordem dos sacerdotes, dos religiosos, para informar. Se alguém visse Jesus, soubesse onde Jesus estava, era para denunciar. Jesus, ele sofreu como o pior do bandido, perseguido, procurado. Deram dinheiro para a localização, foi no caso que deram dinheiro para Judas.
ele, então, no final terminou preso, humilhado. O que fizeram com Jesus não se faz nem com bandido, nem... É inimaginável. Mas muito bem. Só que eles continuam fazendo isso, a mesma coisa. E se Jesus voltasse hoje, estivesse aqui hoje em carne, seria pior ainda. O tratamento, a perseguição seria muito pior. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Nós sabemos que Jesus era amigo, nós lemos isso, ele era amigo de Lázaro, ele era amigo de Marta e Maria. E ali 6 dias antes da Páscoa, ali, Jesus foi para Betânia, foi para a casa deles. E eles o receberam. Veja você que realmente eram amigos dele, porque mesmo sabendo que ele era um procurado, e que com certeza os sacerdotes, os religiosos soubessem que ele estava lá, eles também sofreriam represálias. Mas estavam ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, e serviram ali a comida, né? Então servindo, a Marta estava servindo eles. Lázaro, o ex-defunto, está sentado com ele ali na mesa. Todos ali. E versículo 3. Maria pegou 1 libra de bálsamo. Uma libra, né, do grego, diz que equivale a pouco mais de 300 gramas, tá? Nós que pensamos, uma quantidade enorme. Né? Não, nem em termos de peso, não daria nem meio quilo. Então seria 300 gramas, mais ou menos 1/4 de quilo. Ela pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Então Maria estava ali, tinha aquele perfume, bálsamo, que era caríssimo, né? Aquele frasco, aquele bálsamo, aquele perfume extremamente caro. Ela derrama então nos pés de Jesus. Eu lembro de passar a limpar os pés dele com água, não limpou com perfume caríssimo. E aquele perfume caríssimo que ela colocou ali, ao mesmo tempo, ela estava enxugando ali depois com os cabelos dela. Perfumou tudo, ficou escorrendo. E ela então com os cabelos estava enxugando, esses cabelos grandes dela, né? Estava enxugando os pés de Jesus. Versículo 4. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão.
sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Então Judas na hora achou ruim. Falou, mas vem cá, por que não vendeu esse perfume caríssimo? Isso aí 300, que era 300 denários, o equivalente a 300 dias de um trabalhador. Ou seja, o perfume realmente era caro. O trabalhador braçal hoje sei lá, em torno de, sei lá, dá muito dinheiro para um perfume. E falou, não, por que não vendeu isso? Mas ele não estava preocupado com isso. Não estava preocupado em falar, não tem que vender para ajudar os pobres, não. Ele estava preocupado porque ele era uma espécie de tesoureiro do ministério de Jesus. Mas ele era ladrão. Judas Iscariote roubava ali dos cofres, das ofertas do ministério de Jesus. Judas Iscariote roubava. Era ladrão. Ele era bandido realmente. Ele roubava Jesus e depois o traiu. Para Deus fala assim, um abismo chama outro abismo. Assim como tem muita gente nos ministérios aí, nas igrejas, nas congregações, denominações, roubando o dia das ofertas, dos dízimos. Tem muito presidente de denominação de igrejas, tesoureiros e outros, que usam o dinheiro de maneira indevida, benefício próprio. Algum tempo atrás, todo mundo lembra, quando a justiça prendeu muita gente ali da igreja Maranata, a direção, a presidência. Inclusive, um caso teve que colocar, inclusive, interventores. Então, Judas era ladrão. Ele roubava, depois ele traiu Jesus, e assim foi. E agora ele está achando ruim. Por que não vendeu, não pegou dinheiro, não comprou coisa para os pobres? Está preocupado com o pobre. Queria ter vendido, colocar de lá na de oferta, ele teria roubado um bocado. Mas versículo 7, mas Jesus respondeu, deixar em paz, pois para o dia da minha sepultura foi o que ela guardou isto. Quando aos pobres, vós sempre os terei convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Opa, deixa ela, Jesus falou, deixa ela. Foi porque ela já me preparou para o dia da minha sepultura. Ela já está me ungindo por causa da minha morte. Ou seja, inconscientemente Maria sabia que Jesus ia ser morto. Ela já foi usada por Deus ali para ungir. Deus falou, não, deixa ela. Deixa ela. Porque ela está feliz pro dia da minha morte. Agora, pobre, vocês sempre vão ter. Com certeza, o mundo sempre vai ter pobres. Mas vocês podem ajudar quando vocês quiserem. Mas Jesus, vocês nem sempre têm. Jesus disse. E é verdade, nem sempre as pessoas têm Jesus. A maioria hoje não tem. Versículo 9. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também,
pois por causa do que ocorreram com eles, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Muita gente, a multidão ficou sabendo que Jesus estava lá em Betânia, muita gente concorrendo-se por ali, queriam ver Jesus, mas não somente Jesus, queriam ver Lázaro também, que ele teve morto, podre, e o Senhor ressuscitou. Queriam ele. Mas olha para você como é que os sacerdotes dizendo que o povo já estavam se afastando deles, estavam se afastando daquela religião deles, tramaram, então, matar também a Lázaro. Tem que matar ele também, comendo assim. Olha para você como que a humanidade. Nós estamos falando de pessoas que diziam-se ser praticante da palavra de Deus. Pessoas que oravam, eram líderes com seus templos, presidentes, sacerdotes, pastores, tramando para matar não só Jesus, como também a Lázaro. Olha para você como que é contraditório eles que diziam ter a lei, a palavra de Deus, conhecer, estavam tramando um assassinato. Tramando um assassinato. Um, não, dois. De Lázaro e de Jesus. Versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinham vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro exultando. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou conforme está escrito: não tenha medo, filha de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também do que isto lhe fizeram. Então o que acontece? O povo já ficou sabendo, Jesus está vindo para Jerusalém, todo mundo ficou sabendo, aquela multidão, aquela coisa. Então pegaram ramos de palmeira e foram ao encontro de Jesus e ficaram alegres gritando, Hosana. Hosana quer dizer assim, salva-nos, salve-nos. É isso que quer dizer, tá? Clamor por salvação. Hosana. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Então está gritando assim, salva-nos, salva-nos bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. O povo ali gritando, vibrando. Interessante que muita gente eu vejo falando, na Hosana, nas alturas, Hosana, Hosana. Eles não sabem realmente o que quer dizer Hosana. Deveria procurar entender, conhecer, porque simplesmente Hosana é um grito de socorro ao Senhor e não um elogio como as pessoas imaginam. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou. Como está escrito, que já tinha profecias, os profetas já tinham revelado, falou, não tenha medo, filho de Sião, eis que o teu rei está chegando montado em um jumentinho. Eles não entenderam nada disso, os discípulos não, só depois é que vieram entender, compreenderam que Jesus fez exatamente o que a palavra dizia e se cumpria a respeito dele. Versículo 17. Assim sendo, a multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro, ressuscitaram dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara esse milagre. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros, vós percebeste como os nossos esforços são inúteis?
Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Olha assim. Então, o grande povo, aqueles povos, as pessoas que estavam lá na casa de Marta Maria, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que eles viram o milagre, agora estava testemunhando, falando um com o outro, e cada vez aumentando, cada vez mais as pessoas vindo através de Jesus, para saber não, quem é esse que está ressuscitando os mortos, claro que ia morrer, estava podre, e todo mundo vindo. E quando os sacerdotes religiosos viram, falaram, olha, não está adiantando nosso esforço não, para a gente pegar ele até agora não conseguimos. Olha, está aí no mundo todo, todo mundo está indo atrás dele. Nós estamos sendo abandonados, todos estão indo atrás dele. O que nós temos que falar, que eu penso, deveria, sim, queria eu que todo mundo, sim, viesse atrás de Jesus, que todo mundo, sim, estivesse buscando Jesus, estivesse seguindo a Jesus. Com certeza eu queria. Os sacerdotes estavam ali, assustados, olha, todo mundo seguindo ele, nos abandonando. Eu gostaria que todo mundo abandonasse essas falsas religiões, esse falso cristianismo, esse falso mundo gospel, e viesse para Jesus. Não chama para mim, não é minha denominação está lá, não. Para Jesus é que nós temos que ir. Muito bem, nós lemos hoje o Evangelho de João até do capítulo 12 até o versículo 19. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 20. Todas as dúvidas, eu sempre digo, nós temos que esclarecer na Bíblia. Todas elas, não importa. Aí, de repente, o Evangelho, a resposta está aqui. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.